Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mais um estudo de célula para a honra e glória do Senhor. Temos tido terças-feiras maravilhosas na presença de Deus e essa é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para juntos nós compartilharmos dessa palavra maravilhosa. Pais amados, que Deus nos abençoe. Mais uma noite juntos, buscando vencer, né? Vencer, resistir às tentações, resistir para a glória de Deus e para a alegria daqueles que estão conosco, nossa e dos que estão conosco, né? Que você e a sua família aí consiga assimilar para no decorrer dessa noite ainda e nos dias que virão colocar em prática tudo aquilo que Deus tem de bom para nós, porque nós somos testados, né? Nós somos provados, testados para sermos aprovados, e daí as coisas boas vêm. E se nós não vencermos as tentações, a gente vai passar alguns perrengues aí, né? Então vamos junto, que você separe esse tempo e que seja para você um tempo assim de qualidade, um tempo de foco, nesse curto período que vamos estar juntos aqui, adorando a Deus, porque é Ele que nos une nesta noite. E é muito bom ter você com a gente. Para você é um tempo de crescimento, né? Para nós também é um tempo de crescimento. O Senhor preparou esse momento para que você estivesse aqui adorando a Ele, vendo, né? Compartilhando dessa palavra, buscando os versículos bíblicos que nós vamos falar aqui. Você vai meditar. Você vai deixar de lado aquilo que está aí do seu lado, talvez te chamando a atenção, né? Procure focar nesse estudo para que o Senhor fale com você, né? Para que o Senhor tenha a oportunidade de ministrar ao seu coração, né? E o Senhor é Deus que fala nos mínimos detalhes, né, meus irmãos? Ele fala conosco. Muitas vezes nós é que não sabemos discernir quando o Senhor está querendo falar com a gente. Então sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Vamos começar esse tempo orando, entregando esse tempo ao Senhor. E você que estiver aqui com a gente, né, já tem 10 irmãos aqui online com a gente, pode interagir conosco, né, pedindo as orações, comentando sobre o estudo, fazendo perguntas. Você pode interagir conosco. Estava lendo aqui nas notícias que São José dos Campos está na fase verde, né, da pandemia. E as coisas já estão mais flexíveis, né? Nós estamos podendo nos encontrar nas celebrações com todos os cuidados, né? Então a gente a igreja tem buscado fazer encontros que não sejam encontros com aglomeração, né? Mas que seja tempo que nós possamos estar fortalecido, né? Sendo a nossa fé firmada, sendo fortalecido no dia a dia, porque os dias são maus. É verdade. Meus irmãos, a gente se prepara aqui, né? Busca ao Senhor e faltando 1 minuto para as 8 horas acontece o imprevisível, né? Mas o Senhor está na frente de todas as coisas. E eu tenho certeza que Ele não permitiu que acontecesse, né? Depois que a gente começou a live. Então, Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim, tem cuidado da sua igreja, tem cuidado de nós. Amém? Nós vamos orar nesse momento, entregando esse tempo ao Senhor. Amém? Querido Deus, eu te agradeço, Senhor, pelos meus irmãos que já estão aqui conosco online, assistindo essa live. Estaremos, Senhor, ministrando a sua palavra, que o Senhor nos acalme o nosso coração, que o Senhor nos use para a honra e a glória do seu nome, e que as pessoas que vão ouvir seja uma pequena parte desse estudo, ou seja, esse estudo
completo, Senhor, possam entender o que o Senhor quer falar com a gente hoje, Senhor. Ministra aos nossos corações. Nós temos ouvido tantas coisas da parte do Senhor, mas que o Teu Espírito Santo nos ajude a aplicar todos os dias essa palavra no nosso dia a dia. Pai, se há alguém triste, se há alguém doente, se há alguém, Senhor, com indecisão, que o Senhor esclareça nessa noite em nome de Jesus, e que, né, nesse estudo de célula, cada um de nós possamos nos posicionar perante o Senhor para fazer somente a sua vontade e sermos vitoriosos porque aplicamos a sua palavra no nosso dia a dia, no nosso coração, na nossa vida, Senhor. Muito obrigado, eu te agradeço e te louvo, Senhor, por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Já temos bastante irmãos conosco. Glória a Deus pela sua vida, irmãos. Depois também da intimada, né, que o pastor deu no último culto. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, né? Pode falar, né? Irmãos, a Renata falou aqui, é que os irmãos sabem que eu tenho um irmão aí que vive na rua, e vira e mexe, ele bate aqui de madrugada. E ele bateu agora, quando a gente ia levantar para dar o play, pedindo dinheiro, então assim, é uma tentação para tirar o foco da gente, das coisas boas do Senhor. Mas nós, depois dessa oração, de ver que, glória a Deus, os irmãos estão aí, a gente precisa resistir às tentações, não são fáceis não, de ser seduzido e falar uma besteira, em agir de forma errada. Nós precisamos ser exemplo em tudo, porque nós seguimos o maior exemplo, né? A nossa medição de tudo que fazemos, ela é perfeita, porque nós medimos tudo por Jesus, que é perfeito. Então o nosso padrão, o nosso foco é a perfeição. Não que sejamos perfeitos e não seremos nesse corpo, mas nós precisamos buscar isso o tempo todo. Então, assim, é Deus agindo em nosso favor, é o inimigo trabalhando para que esse momento não seja um momento maravilhoso, no qual nós vamos ser edificados, fortalecidos, a nossa comunhão aumenta. Glória a Deus, obrigado, amados. Quando eu não era pastor, eu nunca fui uma ovelha assim que não obedecesse o pastor, às vezes até contrariado, mas eu obedecia e sempre lutei para não dar trabalho para o meu pastor. O trabalho que eu dava é porque eu sempre trabalhei com jovem e adolescente, então às vezes a gente saía fora da casinha dos veteranos, né? A gente entrava na casinha dos jovens, dos adolescentes. Mas muito obrigado por você estar conosco, e se você ficar atento, é certo que é um tempo precioso para nós de enriquecimento espiritual, no qual a família está reunida para a glória de Deus, né? Isso mesmo. Se você puder aí compartilhar com o seu grupo aí, né, na sua linha do tempo, eu não estou conseguindo, né? Eu estou tentando aqui, não estou conseguindo. Mas aqui, já compartilhei aqui pelo notebook. E nós vamos iniciar. Amém, irmãos? Quero iniciar com vocês esse estudo, Resistindo às Tentações, lendo um texto da Palavra de Deus com vocês. Mateus 4, de 1 a 11. Vou ler bem rapidinho aqui, prestem atenção. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa,
colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. E Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Aleluia. Amém? Então esse estudo, nós começamos com essa palavra, porque o próprio Senhor Jesus passou por tentações, ele foi tentado, mas não cedeu, né? Pelo contrário, ele resistiu e mandou o diabo embora. E esse exemplo é que nós temos que seguir, né? Nós provavelmente já fomos tentados em algum momento de necessidade, em alguma circunstância da nossa vida, a gente já foi tentado. E será que nós conseguimos resistir? Muitas vezes não, né? Muitas vezes a gente cede a essa tentação e comete o pecado. E hoje, nesse estudo, nós vamos falar sobre 3 verdades para que a gente consiga resistir às tentações. Se o Senhor Jesus, né, ele resistiu, é porque nós também conseguimos, né? Por isso nós vamos estudar aqui, falar as verdades, falar os motivos pelos quais a gente consegue ficar fortalecido e não ceder a essa tentação. Todos os dias nós somos tentados a fazer coisas que não são corretas. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele disse: não nos deixes cair em tentação. Na própria oração que Jesus nos ensinou a orar, lá no versículo 13 de Mateus 6, ele fala: não nos deixe cair em tentação. Por quê? Porque todos os dias vamos ser tentados. Nós vamos passar por tentações. Não é porque você é um cristão, frequenta uma igreja, serve no ministério, que você não vai passar por tentações. Você vai passar, né? Muitas vezes você vai escorregar, vai ceder, mas isso não pode ser algo diário, né? O pecado, como a gente já estudou outras vezes, deve ser um acidente, né? Um acidente a gente não prevê, acontece simplesmente. E o Senhor nos dá armas para nós resistirmos às tentações. Jesus, como nós, ele foi tentado e ele resistiu. Ele nunca caiu em tentação. Nós sempre seremos tentados, por isso temos que aprender a resistir às tentações sem cair, né? Passar por tentações não é pecado. O pecado é ceder às tentações. Então, às vezes, acontece alguma circunstância em que a gente vai ser tentado, mas se a gente resistir, né, não é pecado. Mas se você ceder, já está cometendo pecado. Vamos lá. A tentação vem sempre antes do pecado. Por isso o Senhor quer que a gente resista, para que a gente não caia no pecado, né? Se você já pecou, porque você já cedeu à tentação e cometeu o pecado. Então, a tentação vem sempre antes. Por isso é importante sabermos que no momento em que somos tentados, nós ainda não pecamos. Por isso, precisamos aprender como resistir às tentações. E nós vamos, né, comentar aqui, baseados na palavra de Deus, como que a gente vai resistir a essas tentações para não pecarmos contra o Senhor. Porque o que nos separa de Deus? As iniquidades, os pecados nos separam do Senhor. Então, para a gente viver sempre unidos ao Senhor, fortalecidos na sua graça, a gente tem que não resistir, né, e não pecar. Amém? O texto que nós lemos mostra que Jesus foi tentado e ele resistiu às tentações. Então, nessa noite nós vamos aprender 3 verdades. Esse estudo ele é bem curto, mas traz 3 verdades maravilhosas que a gente,
se nós aplicarmos na nossa vida, no nosso dia a dia, nós venceremos, irmãos. Nós passaremos por cima dessa tentação e não vamos entristecer ao Senhor pecando, né? Nós não vamos... o que faz a separação entre nós e o nosso Deus são os pecados, e a gente quer ficar juntinho de Deus, a gente não quer ficar longe dele. Então, a primeira verdade é que nós seremos tentados pela nossa maior fraqueza. A sua maior fraqueza é aonde você vai ser mais tentado. E nós, antes aqui de começar o estudo, né, eu acredito que não tem aqui, né, que o Valdo fala que eu falo bastante e acabo passando os assuntos que ele vai falar. Mas nós estávamos comentando aqui que não é o Senhor nosso Deus que nos tenta. Quem nos tenta é o próprio diabo. É ele que quer fazer a gente pecar, né? Então a tentação não vem de Deus. Você pode procurar lá na sua Bíblia, lá em Tiago, capítulo 1, do 13 ao 15, ele fala que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O Senhor não tenta ninguém. A tentação não vem de Deus. Ele permite, né, que Satanás nos tente, mas é aquele negócio, é a gente que tem que dizer não, né? Nós é que precisamos resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Então, nós seremos tentados pela nossa maior fraqueza. Nesse texto bíblico que acabamos de ler da tentação do Senhor Jesus, a Bíblia fala que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Porque Jesus estava aqui como homem, né? Não era como Deus, então ele sentia fome, sentia frio, sentia dor, né? E ele estava jejuando 40 dias e 40 noites. Né? Nós ficamos um dia sem nos alimentar, a gente fica mal-humorado, né? A gente começa já... Nossa, o oxigênio não vai para o cérebro, a gente começa a ficar nervoso, né? Comigo acontece isso. Imagina Jesus, ele estava com fome, né? Ele estava consagrando ao Senhor, né? E ele teve fome. O tentador se aproximou dele, né? O tentador se aproximou dele e disse: se você é o Filho de Deus, faça que essas pedras se transformem em pão. Né? E o Senhor podia mesmo, ele podia transformar aquelas pedras em pães e saciar sua fome. Mas era uma tentação. E como ele estava ali, na sua maior fraqueza, sentindo fome, ele é um exemplo para nós, né? Ele não cedeu à tentação de Satanás. Você vê que é engraçado, né, irmãos, essa aí dos pães, né? Pensa bem, o diabo foi tentar o Senhor com pães. Gente, o diabo sabia quem era Jesus. E para você ver que nós somos tentados nas nossas maiores fraquezas, porque naquele momento, 40 dias sem comer, Jesus não queria dinheiro, Jesus não queria aparecer na mídia, Jesus não queria o carro do ano, isso não tentaria ele de maneira nenhuma. Qual que era a fraqueza, que poderia ser a fraqueza do ser humano naquele momento, do filho do homem, Jesus? 40 dias e 40 noites sem comer, era fome. Então, onde que o diabo foi? Foi na provável maior fraqueza que ele teria ali como homem, né? Porque é difícil de explicar. Jesus era 100% Deus, 100% homem e tal, mas assim, o diabo foi tentá-lo de uma forma tão, assim, tentar Deus com pão é meio burrice, né? Esquisito, né? Mas Deus não poderia contrariar a ele mesmo, porque ele não poderia vencer o diabo. Ele poderia, é claro, né? E ele pode a qualquer momento como Deus, mas ali ele não poderia vencer como Deus, porque senão cairia por terra todo o projeto que Deus tinha da salvação para nós. Então Jesus ali, ele era 100% homem, e 40 dias sem comer. Amados, eu acredito, eu já estou com fome, tá? Eu tomei café à tarde, mas eu já comecei a sentir fome aqui.
40 dias e 40 noites no deserto. Você tem ideia do que é? Como que esse tempo demorou para passar? Quando a gente está jejuando, o tempo passa mais lento, né? Mais devagar o negócio. Então, o diabo, ele tentou Jesus sabiamente aonde? Na sua maior fraqueza. E nós? Você acha que como que somos nós, amados? O diabo conhece a gente, conhece muito bem, porque nós já entregamos muitas das nossas fraquezas para ele, assim, no falar, no olhar, no agir. Então, assim, nós precisamos tomar muito cuidado. A gente precisa entregar ao Senhor as nossas fraquezas para não entregar ao diabo. É isso mesmo. Nós vamos ser tentados nas nossas fraquezas, né? Nas nossas maiores fraquezas. E nós sabemos e conhecemos o nosso ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco? Você conhece o seu ponto fraco? Cada um de nós sabemos aonde a gente mais cai, né? Então, esse ponto fraco seu e meu é exatamente o lugar onde a gente vai ser mais tentado, né? Se é no trânsito que você fica nervoso, com raiva, é ali que você vai ser tentado. Se no olhar por um outro homem ou uma outra mulher, né? Se você sente que esse é o seu ponto fraco, é ali que você vai ser tentado. Se é dinheiro, né? Você vai ser tentado na hora de ir sacar um dinheiro no banco ou na hora de pegar um troco no supermercado. Então, você conhece o seu ponto fraco e é aí que você vai ser tentado. Quando nós sabemos qual é o nosso ponto fraco, nós sabemos onde nós seremos mais atacados, né? Então, o Senhor quer que a gente seja prudente, né? E que a gente vigie, que nós sejamos assim, fiquemos atentos para não cair, porque a gente sabe aonde a gente vai ser mais tentado. E a gente não pode deixar espaço para o diabo te tentar, né? A gente não pode deixar espaço. O Senhor está nos dando estratégia aqui, ó, você vai ser tentado na sua maior fraqueza. Então, fique esperto, né? Se é algum vício que você tinha lá no passado, que era um ponto fraco, poxa, eu gostava de beber uma cervejinha, eu gostava de fumar um cigarrinho, é aí que você vai ser tentado. Então você tem que vigiar, ser mais prudente, porque é aí que você vai ser tentado. A primeira verdade aqui pra gente, que a gente está aprendendo junto aqui, para resistir à tentação, é vigiar os nossos pontos fracos. Você vê, irmãos, a Renata entrou num ponto que é muito interessante, né? A gente vê algumas coisas acontecerem, algumas atitudes de liderança que para ter pessoas, para manter pessoas, a gente acaba cedendo umas fraquezas pastorais de líder, né? De não perder número de rebanho, por não perder valores financeiros, aí a gente distribui cargo, aí a gente trata diferente, a gente tem um tratado especial, isso também é fraqueza. Outra coisa, às vezes a gente tem um ego muito inflamado, né? Tudo que fazem não presta, só presta o que eu faço. Tudo que qualquer pessoa fizer, está fazendo errado, está pagando caro, eu faria melhor, eu teria um orçamento melhor, eu faria melhor. Então a gente precisa se avaliar, não só nessas coisas ali que a Renata falou, cigarro, bebida, pornografia, sexualidade. Não, às vezes o nosso erro, a gente é muito arrogante às vezes, e isso também é uma fraqueza na qual o inimigo pode nos tentar, porque daí a gente vai ser conhecido como, a gente sempre brinca, né? Às vezes a gente é contador de história, né? Para tudo nós temos uma história, e a nossa história sempre é a melhor. Aí nós vamos ser conhecidos como Forrest Gump, né? Aquele contador de história, e isso não é bom, o cristão ser conhecido por esse estilo, né? Então a gente precisa também vencer essa fraqueza pessoal de achar que a gente é o melhor em tudo, né? Vamos para o segundo? A primeira é seremos tentados pela nossa maior fraqueza. Jesus foi tentado aonde? Com o inimigo ofereceu pães para ele, né? A segunda verdade não somos tentados acima do que podemos resistir.
Gente, quando a gente vê o crente falando assim, mas eu não resisti, foi muito forte, eu não aguentei, é complicado se ouvir isso, hein? É muito complicado. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possa suportar. Você vê, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, não é Ele que está tentando, há uma permissão para tentar. Jó foi permitido ser tentado pelo diabo, e ele resistiu porque Deus deu o escape. E amados, o escape não é ver um anjo, não é ver uma chama de fogo descendo do céu, não. O escape é muito simples. Jesus, ele usou muito a frase que é o nosso escape, é conhecer a palavra de Deus, é se basear, é se fortalecer, a providência para suportar a tentação, que às vezes você acha que é maior que você pode suportar, a palavra de Deus. E não vem sobre você tentação que você não possa suportar. Agora, se você fica dando lugar para as tentações, se você fica enchendo a sua mente com as tentações visíveis, audíveis, seja lá qual for, você precisa cortar isso. Se entra lixo, vai sair lixo. Se entra bênção, vai sair bênção. 2 Pedro 2,9, a parte a gente vê assim: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos. Quem são os piedosos? São aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, são aqueles que obedecem, são os fiéis da terra. Somos nós, a igreja do Senhor Jesus. Jesus, mesmo com fome, conseguiu resistir à tentação do diabo. Muitos dizem: não pude resistir, essa tentação foi forte demais. Isto não é verdade. Sempre podemos resistir às tentações. Sempre podemos resistir às tentações. A gente conversou um pouco sobre isso ontem. Então, assim, quem cede somos nós, meus amados. De um lado tem o Senhor nos orientando, não faça. Do outro lado tem um inimigo, faça, que é bom. E quem decide em cair em tentação, em passar a fase da tentação para pecar, né, executar a tentação e virar pecado, e o salário do pecado é a morte, e o pecado nos separa de Deus, e se estamos separados de Deus, nós não vamos morar com Deus, nós estamos separados, separado não vive junto, né? Então a gente precisa vencer, e você precisa, quando vir essa frase nos seus lábios, a tentação foi muito forte, eu não resisti, é porque você não estava conectado com Deus, você não foi fiel à palavra de Deus, você não fez o uso da poderosa palavra de Deus para resistir o mal. Nos textos lidos aí que nós já lemos, Deus nos ensina que Ele não permitirá que sejamos tentados acima do que podemos suportar. Ele sempre nos dará o escape para podermos resistir. Agora, se eu não resistir, Ele deu o escape, eu que não dei crédito para o escape. Eu que estava mais perto da escuridão do que da luz. Nós, você. Então, assim, a culpa não é de Deus quando nós cedemos às tentações. A culpa é nossa. Ele já nos deu tudo para vencermos. E a palavra de Deus ela é bem clara em dizer isso aí. Você pode resistir às tentações se quiser. Apoie-se em Deus. Ele te sustentará em qualquer situação. Ele te sustentará. Você não consegue se autossustentar. Nós não conseguimos. A carne é fraca, a carne não melhora. A gente precisa estar o tempo todo sendo ministrado pela palavra de Deus. Quando vem esse momento difícil para nós, a gente precisa falar: Espírito Santo, vem aqui, porque eu estou doidinho para se atracar com fulano, para fazer uma loucura. E quem faz essa loucura somos nós, quem vai pagar o preço do pecado somos nós, quem vai colher o fruto dessa semente mal escolhida que resolvemos escolher e plantar e vai gerar o fruto, somos nós. Mas Deus,
Ele nos apoia. Ele quer que peçamos socorro, socorre, Senhor, porque eu não estou aguentando. E nós vamos vencer. Somos tentados, simplesmente para sermos aprovados e mais abençoados em tudo. Está vindo as tentações, toda vez que você vencer, você foi aprovado, vai ser abençoado. Mas toda vez que você ceder à tentação, é um pecado e é um risco muito, muito grande. Porque é o que a Renata falou aqui no começo. O cair na tentação, cair no pecado, tem que ser um acidente. Não pode acontecer com frequência, não. Todo dia, toda semana você está no mesmo pecado. É tipo casamento, né? Sempre vai ter uns dias do mês que o casal está em crise. Isso não existe, um casal cristão. Todo mês tem uma crise miserável, que o casal fica lá de cara virado um para o outro, fica com raiva um do outro, briga um com o outro, mas todo mês tem um treco desse. Não, você precisa aprender a resistir ao diabo com a palavra de Deus, e às vezes nós precisamos aceitar, as pessoas vão nos humilhar, e quando nós formos humilhados, nós seremos exaltados pelo Senhor, mas quando nós nos exaltarmos, nós seremos abatidos pelo Senhor. Então, cuidado. Nós somos tentados para sermos aprovados e mais abençoados. Então, o segundo ponto aqui, não somos tentados acima daquilo que podemos suportar. Então, não vem com essa conversa de que você não aguentou, você pode não ter resistido por N motivos. Você não conhece a palavra de Deus, você não medita na palavra de Deus, você não lê a palavra de Deus, você não ora, você não jejua, você não participa dos movimentos que a igreja tem disponível para você, você não está em comunhão com a igreja, você não está em comunhão com nada. Aí é muito fácil cair em tentação. Aí qualquer tentaçãozinha é um negócio pesadíssimo, é quase que insuportável. Mas a falha está em mim e em você, porque nós não estamos em comunhão com Deus e nem com a igreja, nem compartilhando com os irmãos e com a sua palavra. Aí nós vamos vacilar mesmo. Aí você vai cair o tempo todo. E quando você menos perceber, você está mais sujo do que pó de galinha. E um cristão não pode ser conhecido por isso. Lembra da frase a frase do Domênico nós somos vacilões. E a frase da Ana Paula, nós somos a Bíblia que o povo quer ler. Então a gente não pode ser sujo que nem pó de galinha. Então, vira isso de você. A terceira verdade, precisamos conhecer a palavra de Deus para resistirmos ao diabo. Mateus 4:4a, está escrito. Olha como Jesus venceu o inimigo. Está escrito. Gente, não tem. E olha, até o diabo não resiste isso. Mas o ser humano resiste. Quando a gente fala com uma pessoa, olha, a Bíblia diz isso. Às vezes fala com um crente. Ah, não, mas não é assim, não é essa. O próprio Senhor Jesus, no confronto com o diabo, ele falou, está escrito. E o diabo não confrontou o que estava escrito, porque o que está escrito é poder de Deus. E o ser humano, e às vezes o crente, confronta. Quando ele é confrontado com um texto bíblico, está escrito que isso você não pode fazer. A Bíblia diz que isso é abominação contra Deus, isso é pecado, isso é errado. Então, precisamos conhecer a palavra de Deus para resistirmos ao diabo. Você não resiste com a tua beleza, nem com a tua força, nem com os teus diplomas, nem com o tempo de crente que nós temos. Nós resistimos porque está escrito. E se está escrito e você não sabe que está escrito, você não vai resistir, você vai ser vencido. Jesus, em todo o tempo que foi tentado pelo diabo, respondia ele dizia, está escrito, está escrito, está escrito. Sai, Satanás, porque está escrito. É somente assim que também conseguiremos resistir às tentações. Conheça e pratique a palavra de Deus em sua vida, para poder resistir ao diabo. E meus amados, enquanto eu for pastor, você vai sempre ouvir isso. E nós vamos ouvir até Jesus voltar. Porque existe aquele grupo de irmãos que estão buscando conhecer mais a Deus para resistir o diabo, para sermos melhores servos. Mas a gente sempre tem alguém que está correndo lá atrás,
não está muito preocupado em conhecer, em prosseguir, conhecer o Senhor. Mas glória a Deus que nós temos uma igreja que é fundamentada na pedra de esquina, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Como? Palavra de Deus, está escrito. Você vem sendo tentado? Conheça e pratique a palavra de Deus e você vencerá todas as tentações. Somente com a palavra de Deus que você vai vencer. Somente com a palavra de Deus. Não brinque com o diabo. Não brinque com o diabo, porque você vai perder. Quando começamos a sentir que a tentação está batendo, corra para a palavra de Deus e compartilhe com seus líderes para orarmos juntos, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra nós. Quando você sentir que a tentação está batendo, você precisa correr para a palavra de Deus, você precisa compartilhar com um irmão amado, com uma irmã amada, com alguém da sua confiança da igreja. Não vai correr para um amigo do mundo não, porque, desculpa, o amigo do mundo é traíra. O amigo do mundo não serve o mesmo Senhor que você. Ele pode ser amigão, pode ser amigona, mas a hora que você pisar no calo dele, ele e ela vai te trair. Jesus não. Os irmãos em Cristo não podem. Se verdadeiramente nós somos de Cristo, nós não traímos os irmãos e não traímos ninguém, porque Jesus não traiu ninguém. Quem traiu foi Judas. E olha o fim que ele chegou. Qual foi o fim dele? Então não esqueça, você é representante da igreja do Senhor aqui na terra. Você é representante do céu na terra. A palavra de Deus diz que você pode resistir o diabo e ele vai fugir de você. Você precisa acreditar nisso, precisa viver isso. Então, o primeiro passo nosso aqui, seremos tentados, a primeira verdade, seremos tentados pela nossa maior fraqueza. Você sabe qual é a sua fraqueza, cada um de nós sabemos qual é a nossa fraqueza. Fuja disso, sabe como? Corra para a palavra de Deus. Não somos tentados acima do que podemos suportar, então não vem pagar de coitadinho. Deus não vai te dar, não vai permitir que o inimigo te tente acima daquilo que você possa suportar. E ele vai te dar o escape. Agora, se você não conhece Deus, não conhece a palavra de Deus, não tem escape. Porque seria injustiça de Deus aí. E o terceiro, precisamos conhecer a palavra de Deus e resistir ao diabo. Irmão, conhecer a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o livro do cristão, foi mais de 1.400 anos, mais de 40 autores. Ninguém se juntou numa sala, não fez uma videoconferência para ver como que escrever e dar prosseguimento ao negócio. Foi o Espírito de Deus que inspirou homens a escrever este livro sagrado, inspirado por Deus, que é o manual do cristão. É o nosso manual. É o livro que nos orienta quando somos tentados, como que venceremos as tentações. Então você precisa conhecer. Você precisa conhecer, porque está escrito. Nesta noite aprendemos juntos 3 verdades sobre a tentação. A primeira é que seremos tentados pela nossa maior fraqueza. A segunda é que não seremos tentados acima daquilo que podemos suportar. E a terceira, precisamos conhecer a palavra de Deus para resistirmos o diabo, os dias maus. E todo dia é dia mau. Precisamos aprender a cada dia a resistir ao diabo, ao invés de dar espaço para ele voltar a agir em nossas vidas, matando, roubando e destruindo, porque isso é o serviço dele. Para isso, vamos colocar em prática o que aprendemos nesta noite e em todos os encontros da nossa igreja, Igreja Vida Plena. Por isso que nós ministramos a palavra de Deus com a razão, cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, mas nós ministramos uma palavra que o ouvinte compreende o que está sendo falado. Nós não ficamos com firula, com invenção, nós não ficamos com maluquice. Palavra de Deus liberta, transforma. A palavra de Deus nos limpa, nos purifica, nos fortalece. A palavra de Deus nos garante que aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, este é feito Filho de Deus, e um dia estaremos com o Senhor, e um dia eterno, estaremos com o Senhor.
E não esqueça, você representa a igreja de Jesus aqui na terra. Você representa o céu na terra. Então você precisa conhecer muito bem a palavra de Deus. Vai ser mais fácil vencer as tentações. Vai ser mais fácil resistir às tentações. Como Jesus resistiu, ele deu o exemplo. E ele deu o exemplo e foi muito simples. Não precisa de excesso de teologia para entender. Está escrito. Se você não sabe o que está escrito, vem para a célula, vem para as celebrações, vem para o CTVIP, que você vai aprender e se fortalecer para vencer o diabo. Amém. Glórias ao Senhor. Amém. Vamos orar. Esse estudo foi bem curto, mas de grande proveito, né? Se você aplicar essa palavra, você vai ser muito abençoado, né? Sua vida vai prosperar, você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor e vai alegrar o coração de Deus, porque vai estar resistindo às paixões, resistindo às tentações que nos levam ao pecado. Amém? Precisamos vencer, viu, irmãos? Nós podemos. Por isso, a igreja precisa estar em comunhão. É maravilhoso ter um grupo de pessoas aí na live com a gente, porque nós temos essa oportunidade, essa maravilhosa oportunidade de compartilharmos a palavra de Deus. Não tem ninguém acima de ninguém aqui. A palavra de Deus é tudo. Deus é tudo, Jesus é tudo, o Espírito Santo é tudo. E nós precisamos estarmos juntos e em comunhão como igreja do Senhor, como família de Deus. Só assim nós vamos vencer. Amém. Amém. Irmãos, quando a gente começa a célula aqui, de vez em quando a gente tem uns arranca-rabo aqui com os textos, né? A gente discute um pouquinho os textos, aí antes de dar o play aqui, né? Às vezes bate uma ansiedade na gente, mas é maravilhoso ter esse tempo com vocês. É muito gostoso saber que você está aí, deu o seu salve, participou. Você vê, até os cachorros não mudam, até eles participam aqui com a gente. Então, glória a Deus pela sua vida. Nós vamos orar agora, e se você está sendo tentado, use a palavra de Deus. E eu tenho certeza que um dos versículos que nós citamos aqui vai te fazer vencer e fazer o bater em retirada, em nome de Jesus. E, amados, cuidado. Às vezes nós passamos por alguns perrengues que nós temos uma solução melhor que Deus. Nós achamos assim às vezes, mas não é assim que funciona. Deus sempre tem o melhor para nós. Deus sempre tem o melhor para a sua igreja, para o seu povo. Então vamos ficar firmados na palavra de Deus e vamos nos alicerçarmos no Senhor para, seja qual for a situação que aconteça, nós estamos seguros em Deus. Amém? Vamos orar? Senhor amado, mais uma vez nós te agradecemos por esta noite maravilhosa na tua presença. Não foi fácil, Deus. O Senhor sabe, Deus, que vem as tentações, que vem as pessoas, às vezes, querendo tirar a gente do foco do Senhor. Mas toda vez que nós focamos no Senhor, a tentação fica pequena, o problema fica pequeno, a crise fica pequena, porque nós estamos diante de um Deus gigantesco, que é maior que tudo, é maior que todas as provações, tentações e crises que possamos passar. Te louvamos, a Deus, porque estamos crescendo na graça e no conhecimento. Estamos trocando pedras por balões, estamos em treinamento, estamos aprendendo a vacilar menos, ó Deus, e estamos vivendo uma fé cristã no dia a dia, que faz com que nós possamos representar com muita tranquilidade o céu na terra, como a tua serva mencionou, Deus. Nós somos a Bíblia que o povo quer ler, que vai ler e que vai entender com mais facilidade. Para isso nós precisamos conhecer a sua palavra, e conhecendo a sua palavra nós vamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Nós seremos tentados, mas seremos aprovados, porque nós vamos vencer a tentação com a palavra de Deus, com a comunhão da igreja, com as experiências que nós temos com o Senhor de comunhão, Deus. Guarda cada um dos teus servos, guarda as nossas famílias, que a glória do Senhor esteja dentro dos nossos lares, que os amados que participaram desse momento sintam a presença do teu Santo Espírito, nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando saúde, nos dando graça, nos dando entendimento e compreensão, que o Senhor sempre tem o melhor para nós.
abençoa o teu povo, abençoa a nossa igreja, abençoa os amados que estão conosco nesta noite, Deus. Muito obrigado por nos ensinar a resistir à tentação e sermos aprovados e mais abençoados a cada dia. Em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus amados. Deus abençoe a todos. Opa. Uma boa noite e a paz do Senhor. Shalom.